11 de novembro, Café com Deus Pai. Seja sábio. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Temer a Deus pode significar ter medo de Deus ou ter absoluto e extremo respeito por Ele. É no segundo sentido que o texto fala que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, que é o Senhor. Então, para ser sábio é preciso primeiro ter absoluto e extremo respeito por Deus, porque Ele é o Senhor. Para ser sábio é preciso primeiro priorizá-lo, colocar a Deus em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor e, continuando aqui na leitura, Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Ou seja, Ele dá inteligência, conhecimento, entendimento, discernimento, prudência. Para quem? Para os que obedecem aos seus mandamentos. Se você não busca ter absoluto e extremo respeito por Ele, colocando-o em primeiro lugar em sua vida, para ler na sua palavra e obedecer aos seus mandamentos, você não alcança o entendimento, o conhecimento, a inteligência, a prudência. Você acaba tomando as suas próprias decisões e seguindo pelos seus próprios caminhos. Só alcança a sabedoria aquele que coloca o absoluto e extremo respeito a Deus e busca conhecer os mandamentos dele para obedecê-los. Que o Senhor seja louvado para sempre. Salmo 111, versículo 10, na NTLH. NTLH significa nova tradução na linguagem de hoje. É uma tradução da Bíblia que usa uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais atual. Então vamos ler mais uma vez esse versículo. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Ou seja, que você coloque o Senhor sempre em absoluto e extremo respeito, priorizando a Ele, colocando Ele em primeiro lugar para obedecer os mandamentos dele. Porque quando você faz isso, você está louvando ao Senhor. Você está dizendo que Deus merece toda a sua honra e merece que você o reverencie e o respeite. Que o Senhor seja louvado para sempre. Vamos aqui para a leitura da mensagem. Salomão, um rei notável, foi agraciado com sabedoria extraordinária. Uma unção divina que o destacou como um grande rei. Seu reinado, marcado por crescimento e influência, refletiu a grande sabedoria que carregava. No entanto, mesmo após saber o que agradava ou não a Deus, desviou-se do caminho certo, adotando uma série de atitudes que desagradaram profundamente o coração do Senhor. Vamos fazer aqui uma explicação desse primeiro parágrafo. Em 1 Reis, no capítulo 3, a Bíblia fala que logo depois que Davi morreu e Salomão, que era filho de Davi, assumiu o reinado, Deus veio a ele para
ter uma conversa com ele e perguntou: "O que você deseja receber?" E Salomão disse para Deus: "O Senhor colocou um grande povo na minha frente, para que eu governe sobre eles. Então eu quero que o Senhor me dê sabedoria para cuidar do seu povo." A Bíblia conta que Deus ficou tão feliz com Salomão que Deus disse: "Porque você não pediu notoriedade, você não pediu riquezas, você não pediu honra e você não pediu a morte e a destruição dos seus inimigos, eu te darei uma sabedoria que nunca alguém teve e ninguém terá, como você vai receber. E junto com a sabedoria eu te darei a notoriedade, as riquezas, a honra e a paz." E ele recebeu tudo isso de Deus, e o período em que Salomão foi rei foi um período em que o povo de Israel ficou extremamente rico. A Bíblia conta que até a rainha de Sabá, que era de um outro lugar, foi até Israel com vários sábios para perguntar várias questões para verificar a sabedoria de Salomão, e a Bíblia conta que ele não deixou nenhuma pergunta sem resposta. Então, Salomão, ele foi um rei notável, ele foi agraciado com a sabedoria extraordinária. Mas a questão aqui não é que ele recebeu isso gratuitamente. Ele pediu isso para Deus. Então Deus ouviu a oração dele e que o pedido era agradável e atendeu a oração dele. E isso nos traz um ensinamento. Sempre que você pedir algo que agrada a Deus, Deus vai atender a sua oração. E Deus fica muito contente quando você pede a sabedoria dele. Ele tem prazer em dar a sabedoria para aqueles que pedem sabedoria. Então, lendo aqui mais uma vez esse primeiro parágrafo, Salomão, um rei notável, foi agraciado com sabedoria extraordinária. Uma unção divina. O que é unção? Unção é um poder sobrenatural. É um poder que vem de Deus. Então ele recebeu uma unção, um poder sobrenatural. Um poder que veio de Deus. Essa unção era divina, veio dos céus, que o destacou como um grande rei. Quando você recebe um poder que é sobrenatural e que vem de Deus, isso traz destaque, porque vindo de Deus, não tem como não ser destacado. Agora, o seu reinado foi marcado por crescimento e influência e refletiu a grande sabedoria que ele carregava. No entanto, mesmo após saber o que agradava ou não a Deus, ele desviou-se do caminho certo, adotando uma série de atitudes que desagradaram profundamente o coração do Senhor. Quais foram as atitudes que ele adotou e que desagradaram ao Senhor? A Bíblia conta que ele se casou com 700 princesas, que eram princesas de outros reinados que adoravam a outros deuses e que o convenceram a construir vários templos para queimar incenso e fazer sacrifícios para esses deuses que essas princesas adoravam nos seus países. Além disso, ele abriu um harém, colocou mais 300 mulheres, e essas 300 mulheres fizeram a mesma coisa. Então a Bíblia conta que isso fez com que ele se contaminasse ainda mais, se desviando dos mandamentos do Senhor e seguindo as ordens e as vontades
das princesas e das concubinas. Então, isso nos ensina que devemos manter uma vigilância constante, para que não venhamos nos desviar da vontade do Pai. Todos os dias, com as muitas bênçãos que são recebidas de Deus, as pessoas podem usar as bênçãos recebidas e caminhar por outros destinos, seguir outros propósitos, desviar-se daqueles propósitos de continuar seguindo somente a Deus. Ele não se manteve alinhado com os propósitos de Deus e se desviou da vontade do Pai. Então nós ouvimos a voz de Deus, mas às vezes baseamos nossas decisões apenas em nossa perspectiva, confiantes em nossa própria sabedoria. Você pode perguntar por que ele se casou com 700 princesas? Porque no pensamento de Salomão, se ele se casasse com essas filhas dos outros reis e cuidasse delas, ele estava fazendo alianças políticas. E ele acreditava que com isso ele conseguiria ter um grande relacionamento político com todos os povos ao redor de Israel e aumentaria a sua influência. Mas esse foi o erro dele. Ele começou a acreditar na capacidade dele de construir e resolver os problemas. Ele começou a dizer: eu uso a inteligência e eu faço pactos, alianças, negociando com as pessoas ao meu redor, fazendo a política conforme o que eu penso. Deus não precisa da nossa sabedoria, dos nossos pensamentos, dos nossos planos e projetos. Ele mesmo dá a compreensão e a orientação do que devemos fazer. Tanto que a Bíblia conta que Deus dividiu o reinado de Salomão. Quando o filho dele, Roboão, assumiu o trono, o reinado de Israel foi dividido. E o filho dele ficou só com 2 tribos. Só para você ter uma ideia, Israel era formada por 12 tribos. 10 tribos ficaram com o empregado de Salomão, que era Jeroboão. Roboão, que era o filho de Salomão, ficou só com 2 tribos, as 2 tribos do sul, que eram as menores. Foi isso que aconteceu com Salomão no final da sua vida. Então, continuando aqui a leitura, a armadilha mais perigosa é aquela que não percebemos, levando-nos sutilmente à autossuficiência, distorcendo o destino planejado por Deus e comprometendo os dons que Ele nos concedeu. Por isso, é importante em todo o tempo manter nosso coração humilde e dependente dele. É crucial vigiar e manter o alinhamento com o Pai, reconhecendo que a verdadeira sabedoria não reside em nosso entendimento. Por isso, devemos fundamentar nossas escolhas na sabedoria proveniente de Deus, não em nossa visão limitada. Veja que Salomão ficou com a visão limitada. Ele começou a se preocupar e pensar: como que eu faço para conseguir manter a paz com todos? Então ele foi estabelecendo essas alianças por meio de casamentos, porque quando ele se casava com essas princesas, ele estabelecia vínculo familiar com os outros reinos. E ele acreditava que dessa forma
ele iria prosperar, mas isso gerou um desequilíbrio no reinado, porque essas princesas também começaram a exigir muitos presentes e ele começou a cobrar muitos impostos, começou a exigir muitos tributos do povo. Quando Roboão, o filho dele, foi assumir o reinado, a Bíblia conta que a primeira petição do povo foi: tira a carga dos impostos, porque o seu pai colocou muitos impostos sobre nós. E Roboão manteve a tolice de Salomão. Ele disse: não vamos tirar nenhuma carga de imposto, mas eu vou aumentar mais impostos. Foi isso que fez o povo terminar de seguir a família de Salomão, e o reinado foi dividido. Então, a verdadeira sabedoria surge de um relacionamento com o Pai, por meio do conhecimento adquirido de Sua palavra, que nos orienta para tomarmos as melhores decisões em nossa vida. Por isso, é essencial estar alerta, com o coração constantemente alinhado, pronto para nos arrepender de nossos erros e, com coragem, recomeçar sempre que necessário. Então a frase de hoje é: só há sabedoria em um coração disposto a aprender. Só há sabedoria em um coração disposto a aprender. Hoje é o dia 315 de 365 dias, então estamos a 50 dias de terminar esse ano. E nós dissemos desde o dia 1º de novembro que você deve abrir um propósito de oração. Você que abriu o propósito de oração, você tem orado todos os dias? Continue orando por você mesmo, por você mesma e pela sua família. Você que não ouviu as mensagens anteriores desde o dia 1º de novembro, fica o convite. Pegue um papel e escreva propósito de oração pelo final de ano e pelo próximo ano. E faça 5 minutos de oração por você mesmo, por você mesma, e depois ore pela sua família e faça a seguinte oração: Deus, confirma a tua salvação na minha vida. Me dá graça, me dá saúde, me dá força, me dá esperança, me dá renovação, me dá confiança, me dá coragem, me dá mais fé, me dá sabedoria, para que eu possa obedecer os seus mandamentos e abençoar a minha família. Me dá a sua graça para que eu tenha um final de ano com livramentos e proteção. E também cuida da minha família, em nome de Jesus, amém. Faça um pedido para que os seus familiares também façam esse propósito, cada um deles individualmente. Dessa forma, todos na sua casa estarão protegidos e colocando a vida em Deus. E depois desses minutos, faça uma oração com toda a sua família, de mãos dadas, orando e pedindo: Deus, protege a nossa casa, o nosso lar, a nossa família nesse fim de ano, nos abençoando e dando um novo ano com 12 meses carregados de bênçãos do Senhor em nossa vida, em nossa casa, em nossa vizinhança, nos nossos trabalhos, nas nossas empresas, na nossa família, entre os nossos parentes, nas nossas escolas, universidades. Orações são sementes. Comece a plantar as sementes da oração para que elas germinem
nesses últimos dias e nos 12 meses do próximo ano. Se você ainda não aceitou a Jesus, você tem a oportunidade de recebê-lo agora. Receber Jesus significa que você recebe ele como seu Salvador. Como seu Salvador significa que você sabe que tem os seus pecados. Então, se você crer em Jesus e recebê-lo em uma oração, você recebe 4 bênçãos. O perdão dos pecados é o número 1. Você se torna filho, filha de Deus, é o número 2. Você recebe o Espírito Santo na sua vida, que é o próprio Espírito de Deus em você, que vai falar com você, colocando um aperto no coração para que você fuja dos caminhos errados e falando com você com uma voz interna, dizendo: faça isso, meu filho. Siga por esse caminho, minha filha. Ande por aqui, faça assim. E quando você meditar na palavra, ele vai falar com você. E 4, esse é o número 3, o Espírito Santo. E o número 4, o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida. O que é o livro da vida? É o registro de nascimento no céu. Todos os que recebem Jesus têm o seu registro anotado do seu nome nesse livro. E lá em Apocalipse, capítulo 20, está escrito que aqueles que recebem a Jesus vão entrar no juízo final diretamente no céu. Então, faça essa oração comigo para receber essas bênçãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me recebe, Deus, como seu filho, como sua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. E escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você recebeu a Jesus e recebeu essas bênçãos, você é filho, você é filha de Deus. Preste atenção no Espírito Santo. Ele fala com você por meio de uma voz interna. Não é uma voz audível, é uma voz interna que te orienta, colocando um aperto, uma angústia quando você estiver no caminho errado e dizendo: quando você está lendo a Bíblia, quando você está ouvindo uma palavra, te trazendo orientação para o caminho certo. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que toda adoração deve ser exclusivamente para Jesus. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem. O Salmo 115 fala que as imagens de escultura são obras das mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, pés, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos os que os buscam se tornarão semelhantes a eles. Certamente que você não quer se tornar como uma imagem de escultura. Então, procure uma igreja que prega que toda oração deve ser exclusivamente feita a Jesus, porque Jesus está vivo. Ele ressuscitou, perdoou seus pecados com a morte dele na cruz. Siga, portanto, somente a Jesus. A leitura bíblica de hoje é Provérbios, capítulo 2. E a palavra-chave de hoje é alinhamento. Alinhe-se com Deus. Siga na sabedoria de Deus. Provérbios é um livro que fala a respeito de sabedoria. Se você nunca leu Provérbios, leia Provérbios. Aqui no canal, se você for na seção das playlists, nós temos várias meditações em todos os capítulos de Provérbios. Todos os meses
nós fazemos a leitura diária de Provérbios. Hoje, sendo dia 11 de novembro, haverá um vídeo no canal sobre Provérbios, capítulo 11. Todos os dias, nós fazemos a meditação do capítulo do dia de Provérbios. Dia 11 de novembro, será postado no canal Provérbios, capítulo 11. E você pode acessar os vídeos anteriores e acompanhar cada capítulo de Provérbios. Provérbios tem apenas 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, no final do mês, você terminou de ler Provérbios por completo. Nos meses com 30 dias, basta que no dia 30 você leia os capítulos 30 e 31. No mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. Vamos agora ler Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. 2. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Veja que o 2 fala, escute os sábios. Escolha as pessoas com quem você anda. Ande com pessoas que são sábias. Versículo 3. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Então o versículo 3 está dizendo, faça orações, pedindo e gritando a Deus, dizendo, Deus, eu quero muito que o Senhor derrame sobre mim a sabedoria, o entendimento. Eu quero ter sabedoria. 4. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Versículo 5. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor. Se você buscar insistentemente por sabedoria, você vai entender o que significa priorizar a Deus e aprenderá a conhecê-lo. 6. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. 7. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Veja que o versículo 7 fala que Deus ajuda e ele protege aquele que se esforça para ser direito, aquele que quer fazer o que é certo, o que é honesto. 8. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. 9. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Então, se você ouvir a Deus, você vai aprender, você vai entender o que é direito, o que é justo. A palavra justo deve ser lembrada como a roupa justa. Uma roupa justa é uma roupa que fica bem colada no corpo. Justo é aquele que lê tanto a palavra de Deus para conhecer os mandamentos, para colocá-los em prática. Então, justo é aquele que busca o conhecimento e pratica. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. 10. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. 12. E o livrarão de fazer o mal. Ou seja, vão livrar de tomar o caminho errado, a decisão errada. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. 13. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. 14. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. 15. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. 16. Então
você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. O versículo 16 fala que, com a sabedoria, você escapará do adultério, da fornicação. O que é fornicação? É o relacionamento íntimo entre pessoas solteiras sem assumirem um compromisso de um casamento. Então o versículo 16 fala que quando você busca a sabedoria e você obedece os mandamentos, você será capaz de fugir, ficar longe dos desonestos, dos imorais, dos que fazem o mal, e também vai ficar com sabedoria para ficar longe dos envolvimentos com pessoas imorais, que são sedutoras. Versículo 17. Da mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. 18. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. 19. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Então aqui ele está dizendo, quem cai num adultério com uma mulher casada, que é imoral e que é infiel ao seu marido, fica viciado nisso. E depois perde a sua ética, perde aquela capacidade de respeitar as pessoas casadas. A pessoa perde o equilíbrio e ela passa a imaginar que não tem problema nenhum sair com pessoas casadas. O texto fala da mulher imoral, mas também livra a mulher que tem sabedoria de correr atrás do homem que é casado e que é imoral e que faz o convite para essa situação de adultério. Versículo 20. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. 21. Os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra. O versículo 21 significa que as pessoas direitas e de caráter vão viver bem nessa terra. Versículo 22. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam as plantas do chão. O versículo 22 significa que as pessoas que praticam o mal e que seguem pela imoralidade e também que seguem no caminho da desonestidade, da injustiça, da mentira e da desonra ao próximo, esses que são maus, eles vão ser arrancados da terra. Significa, eles não vão ter alicerce, eles não vão ter fundamentos, eles não vão conseguir se manter de pé, eles não vão conseguir ter um lar, a sua própria família, estruturada com respeito por todos, sendo construída e edificada. Eles vão cair no divórcio, na separação, na falta de cuidado com os filhos, na separação dos bens, na perda do patrimônio, depois nas brigas na justiça. Depois tudo isso vai acontecer porque a pessoa seguiu pelo caminho mau. Ela não vai ter alicerce na sua própria terra, ela não vai ter raízes, mas ela vai ser arrancada como plantas que se arrancam do chão. Essa é a meditação de hoje. Deus abençoe o seu dia. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra de hoje que nos fala sobre buscar a sabedoria e por essa leitura bíblica de hoje em Provérbios, capítulo 2, que nos ensina que nós devemos buscar a sabedoria, buscar ouvir a sua palavra e seguir os seus mandamentos, porque com isso nós entenderemos o que é direito, o que é justo, o que é honesto, o que é verdadeiro, e vamos escapar dos que praticam essas coisas ruins e também vamos escapar da pessoa imoral.
mantendo os nossos relacionamentos, as nossas famílias, os nossos lares, buscando o nosso crescimento e recebendo o entendimento e as bênçãos do Senhor. Essa é a promessa daqueles que buscam a sabedoria e que temem a Deus e que buscam conhecê-lo acima de tudo e segui-lo com temor, com respeito absoluto. Pedimos que o Senhor nos dê essa força e graça para que possamos sempre honrá-lo, acima de tudo, respeitando os seus mandamentos, para colhermos esses frutos que são abençoados sobre nós e nosso lar. Que o Senhor esteja conosco nesses últimos dias do ano, abençoando cada pessoa para que consiga fazer o propósito de oração por esses últimos dias e pelos próximos 12 meses. Que o Senhor vá avante de nós, abrindo portas onde não existem portas ainda, mostrando caminhos onde não estamos enxergando, mostrando os nossos pecados para que possamos limpar os nossos caminhos e segui-lo fielmente, e guardando a nossa vida para a salvação na eternidade. Assim esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém.